Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, continuar a ideia. Como nós vimos aí bem nas aulas passadas, os múltiplos, os divisores, vimos aí também os fatores primos, né? Demos uma olhada. Então hoje aí é a última aula dessa situação de aprendizagem 1 aqui no Centro de Mídias, né? Hoje nós estamos encerrando essa situação 1 e semana que vem vai ser a situação 2 já do caderno do Aprender Sempre. Eu estou na companhia do professor Tony. É isso aí. Muito obrigado, Jonas. Vou chamar você de Jonas bastante hoje. Não vou confundir seu nome hoje. E vamos ter uma aula super especial. Não vai ser aula, vai ser show, né? Falaram para mim. Né? E eu quero mandar aí um bom dia para a professora Donizete, da Escola Estadual Professora Terezinha Sartori, de Mauá. E também para os alunos da Escola Estadual Senador Vicente Prado, Itapuí, que estão acompanhando todas as aulas. Valeu! É isso mesmo, a gente só tem a agradecer, né, esses dias aí. Muito obrigado, principalmente essa semana de carnaval, que não é comum, né? Não é comum. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí. Na telinha de vocês, então, vai aparecer a primeira habilidade que nós estamos trabalhando, que é a habilidade do sexto ano, tá? Então, a habilidade 6. Resolver e elaborar situações problemas que envolvam ideias de múltiplos e divisores. Hoje nós vamos fazer aí mais a ideia de exercícios, né? Hoje, como é a última aula, é resolver esses exercícios, né? Reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Então, hoje, para essa última aula, hoje nós vamos fazer uma quantidade de exercícios aí, né? Nós temos uma proposta de aí resolver esses exercícios. Então, já começando pelo primeiro, esse primeiro exercício que nós vamos olhar, que nós vamos observar, está lá na página 68. Então, se vocês quiserem ir olhar lá, página 68 do caderno Aprender Sempre, está essa atividade que é a seguinte, ó. Bento tem 12 selos e 30 figurinhas repetidas. Ele quer repartir igualmente entre, né, no caso, um grupo de amigos, de modo que não sobrem selos nem figurinhas. Qual será o número máximo de amigos, no caso, que o grupo, né, poderá ter para que isso seja possível? Então, ele tem 12 selos e 30 figurinhas. E ele quer dividir. E ele tem que ter um máximo, vamos colocar aí, digamos assim, um múltiplo que seja comum. Acho que eu já dei até a dica, né? Acho que eu já dei a dica até demais. Então, quantas pessoas é possível, né, ele fazer essa divisão aí, tanto dos selos quanto dessas figurinhas, né? Uma dica aí que se fosse uma única pessoa já conseguiria, né, Tony? Sim. Uma única pessoa conseguiria dar os 12 e as 30 figurinhas. Beleza? Então, 2 minutinhos. Tentem conversar com o seu professor. Coloquem a ideia de vocês, tá? Ó, eu pensei nessa ideia, eu pensei nesse formato. Tentem montar a ideia, que aí eu vou colocar qual que é a ideia que eu resolvi essa questão, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Show.
o pessoal entendeu aí, bacana aí a lógica, né, da situação problema. Inclusive aí os alunos, né, da PEI Laudelina, né, muito legal a resposta deles aqui, Jonas. Eles dizem que acham que são 5 amigos, mais ele, né, no total 6. Ou então, são 6 amigos, se ele não quiser ficar com nenhum selo, nenhuma figurinha. Boa, né? boa. Temos também a resposta do professor Joel, da Escola Estadual Dora Canso de Campinas, Leste. Alunos do 7º A e 7º B disseram que são 6, né? Tem mais um aqui que é interessantíssimo, está sempre aqui com a gente, né? Tabacou Idal diz que a resposta, né, seria o MDC entre 12 e 30, Boa. que é igual a 6, né? Ele escreveu o MMC, mas é MDC no caso, né? Isso Tá certo? mesmo. Seria os divisores, né, Tony? Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, para a ideia dos divisores, que como vocês vão olhar, esses múltiplos, né? Então, eu tenho que entender que esses divisores aí eu tenho que enxergar divisões exatas. A ideia que eu vou utilizar, tentar ser o mais simples possível. Tem técnicas para vocês fazerem o MDC, tem modelos aí que vocês podem ver. Professores, eu acho que também aí, se vocês quiserem passar para os seus alunos, mas eu vou tentar utilizar uma ideia de fazer os divisores. E aí eu consigo tentar identificar. Para números muito grandes, talvez seja um problema resolver pela forma com que eu estou fazendo. Mas a ideia seria mais ou menos a mesma. Então vamos olhar, ó. Então eu peguei o seguinte, ó, a ideia ali no contexto. Então eu pego dos 12 selos, então poderão ser distribuídos em uma pessoa, em 2, né? Então eu posso colocar 6 para cada um de divisor, né? Então 2 pessoas, pensando aqui, né? Então 2 seria 6 selos para cada um, 3, 4, 6 ou 12, dando 1 para cada um. Então esses são os divisores de 12, né? E uma curiosidade, são os divisores de 12. É como eu consigo dividir o 12. Beleza, Tony? Perfeito, perfeito. Aí eu vou observar, então, os divisores aí do 30, né? Então, o 30, os divisores eu vou ter 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Mas qual que é o ponto? Eu quero que divida igualmente, né? Então, eu tenho que ter, no caso aí, divisores de, no caso, pessoas assim, que seja a mesma quantidade. Então, eu vou lá do último. Então, o maior número é o 30 aqui. O 30 tem na lista aqui, né? Na lista aqui dos divisores de 12. Também o 15 não tem e não tem o 10. O 6 aí, se eu observar, ó, o 6 aqui, ele já aparece, né, Tony? Exato. Então o 6, ele é tanto divisor do 12 quanto divisor do 30. Então ele divide os dois ao mesmo tempo, não é isso? Exato. Então ele é o máximo divisor comum. Então eu posso identificar aí, né, que os máximos divisores comuns seriam os divisores comuns seriam 1, o 2, o 3 ou o 6. E como eu quero o maior número aí de amigos possíveis, né? Sempre bom ter amigos, né, Tony? Então, Sim. o máximo número eu teria 6. E como colocaram no chat, poderia ser eu mais 5 ou, no caso, 6 amigos aí. Só que tem que ser no máximo 6. Exato, muito bem colocado, né? Quem tem amigo não morre pagão, né? Já diz o velho ditado, né? Inclusive, quero mandar um abraço para o nosso amigo aqui, Fábio Aranha, da PEI Conceição da Costa Neves, aí participando juntamente com seus alunos. Um grande abraço para você. É isso aí. Então, essa ideia aí, que é o máximo que eu conseguiria aí dividir, eu tendo 6 pessoas, aí eu conseguiria dividir tanto os selos quanto as figurinhas. Beleza? Vamos para a próxima atividade aí, ó, de novo. Próxima atividade lá na página 68, quase que a mesma ideia, digamos assim, né? Mateus recebe a visita do seu avô, Pedro, a cada 15 dias. O tio dele o visita a cada 10 dias. E devido às escalas de trabalho, a cada 12 dias, Mateus vai à praia com seus pais. Um belo dia, Mateus recebeu a visita do seu avô, do seu tio e foi à praia. Ele fez tudo no único dia. Coisa boa, hein? É bem difícil, né? Ele fez tudo no único dia só. Não é tão bom. Beleza. Aí,
ele fazendo tudo no único dia, aí entra, né, no caso, observando, ele colocou assim, então, foi à praia com seus pais. Então, com o avô ou com seu tio que o visitaram nesse dia. Quantos dias depois este, né, acontece que se repetirá? Então, essa daí é uma ideia diferente da atividade 1, né? É uma outra ideia, né? Uma outra forma. Inclusive, nós fizemos já exercício parecido. Então, a ideia é a seguinte. Isso aconteceu, vamos colocar como colocou ali, hoje. Qual que é a próxima vez, usando esse mesmo padrão aí dos dias, que vai acontecer? Qual que é a próxima vez que eu posso identificar que isso aconteça novamente? Qual a próxima vez que aí, no caso, o Pedro vai fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, né, Tony? É o Mateus, né? O Mateus. O Mateus, não é isso? Pedro é o avô. É o Pedro é o avô, desculpa, Isso é o aí. Mateus. Confundi aqui. Então, qual é a próxima vez que o Mateus vai fazer essas 3 coisas? Então, 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Olha aí, Jonas, bastante participação. Nós estamos aí com 41.500 né? Falando sobre os múltiplos e divisores aí através dos fatores primos, né? E teve uma resposta super interessante aqui do Arthur, do professor do Pro Eumenides, né? Que disse que é 60 dias. E o colega dele falou que são 37 dias, o Cauã de Souza. Quem será que está certo aí? Né? Falando aí, eles estão aí juntamente com o Arthur, né? Nós temos também a resposta da Maria do Carmo Trindade do Nascimento, da Escola Estadual Professor Marcelo Tadeu, OCC Marques, também diz que são 60 dias. E respondeu a professora Luciana, juntamente com seus alunos, dizendo que é daqui a 60 dias, é de Ladeira Louveira. Um grande abraço aí para Louveira. Isso aí. Então, como acredito que muitos aí conseguiram entender 60 dias, eu imagino, aí eu vou supor, né, Tony? Eu imagino que muitos utilizaram aí a ferramenta, como nós fizemos aí, a divisão em fatores primos, né? A decomposição em fatores primos. Só que eu não vou utilizar ela hoje, porque eu quero aí sim demonstrar a ideia tanto de divisores quanto de múltiplos.
A ideia, literalmente, aí, eu acho que esse daí que eu quero que você, aluno, preste muita atenção nisso, que principalmente para a matemática parece besteira, mas é essa parte da interpretação. Porque em um exercício eu usei o divisor e por que no outro eu tenho que utilizar um múltiplo? No primeiro eu usei o divisor porque eu estou fazendo uma divisão, né? Então, não tem como. A ferramenta ali, eu estou fazendo uma divisão. Nesse exercício, né, Tony, nesse exercício específico, eu estou vendo a periodicidade, né, foi o termo que você usou, que você até comentou, a periodicidade, ou seja, de quanto em quantos dias. Ou seja, eu estou observando os múltiplos, né? Então, eu vou olhar essa ideia. Eu vou colocar para vocês a ideia da resolução da seguinte forma. A cada quantos dias eles vão, no caso aí, se revezando. Então, eu só coloquei os múltiplos. Então, na telinha pode aparecer a resposta para vocês, que é o seguinte. Então, se eu observar lá o vô do Mateus, né? Então, o vô do Mateus, ele vai a cada 15 dias. Então, ele vai 15 dias, pensando do primeiro, né? Então, foi hoje, ele vem a 15 dias, 30, 45, 60. Então, essa aqui é o número de dias ao contar a partir de hoje, o quantas vezes ele vai estar lá com o Mateus. A visita do tio é a mesma ideia. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Ou seja, eu estou fazendo os múltiplos. E quando o Mateus vai para a praia, né? Quando ele vai lá, quando ele vai para a praia, ele vai a cada 12. Então, ele vai a partir de hoje 12 dias, 24, 36, 48, 60 e assim por diante. A pergunta é, quando que isso vai acontecer de novo simultaneamente? Eu tenho que ver o número de dias. Todos os números de dias, que número de dias vai ser igual? Pode pôr na telinha para ele, diretor, que vai acontecer com 60 dias, né? Ou seja, daqui a 2 meses, aqui, ó, 60 dias, tem em todos os múltiplos. Então, daqui a 60 dias, esse evento vai se repetir. O que eu posso dizer? Que o menor múltiplo comum, aqui, ó, o MMC, como nós chamamos, que o menor múltiplo comum é o 60. Pode acontecer aí o próximo, aí em 120 dias e etc. Mas a ideia é qual que é o próximo. Sim, é isso mesmo. E a Maria Eduarda, do professor Carlos Doni, havia respondido 30 ou 60, né? Então a gente percebeu aí que o 30 não funciona, né? Porque ele não vai à praia depois de 30 dias, né? Isso mesmo, boa, ali. Tony, boa. Vamos até voltar, boa pergunta, ó. Por que 30 não? Pode pôr na telinha. O 30, ele vai acontecer tanto pro avô e pro tio, né, Tony? Sim. O 30, eu vou até apagar tudo aqui para vocês verem. Então, o 30, ele vai acontecer aqui, né, Tony? Exato. Só que ele não vai acontecer na praia, né? Então, Exato. Ele não vai acontecer ele indo para a praia. Por isso que o 30 não faz parte, sim, o 60 aí faz parte da resposta correta, né? Exato. E teve aqueles casos das pessoas que responderam 37, né? Que muito provavelmente fizeram o somatório, né? Isso. Entre 15, 12 e 10. E não é essa a ideia, né? Isso. É a ideia de múltiplos. Isso mesmo. Ó, boa ideia mesmo. Você não poderia somar os dias, porque eu estou vendo a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo cada um vem isoladamente. Eu não estou somando os dias para ver se eles vão acontecer no mesmo momento, né? Isso mesmo. Beleza? E a professora Edilene dizendo aí que é o maior divisor comum, né? Mas não é, no caso aí é o mínimo múltiplo comum. Isso, né? É o menor, né? É o menor múltiplo, porque eu poderia ter o 120 depois, sim, né? Sim. Então, 120 aí poderia ser 120 dias acontecer aí essa próxima visita e o Mateus fazer tudo, né? É isso aí, beleza. Beleza? Vamos então agora uma próxima atividade. Na telinha de vocês vai aparecer, que é a seguinte, ó. Para a organização de uma festa de aniversário, foram convidadas 3 famílias. A Ferreira, a Moreira e a Souza. Você não está nessa família, né, Tony? Não, eu sou Silva. Então você não foi convidado. A família Ferreira vai com 24 convidados. A família Moreira vai com 60 convidados. E a família Souza, que é a mais expansiva aí, vai com 108 convidados. Ainda bem que eu não fui convidado. Muita gente.
É muita aglomeração. Não ia rolar. Então vai com 128 convidados. A organização da festa precisa preparar a recepção de forma em que cada mesa haverá somente convidados de uma mesma família. Ó, só pode ter numa mesa a mesma quantidade, no caso, tem que ser da mesma família. Então eu tenho que dividir a mesa de forma aí igualitária, né? E que em todas as mesas de festas caiba exatamente a mesma quantidade de convidados. Então eu tenho que fazer essa forma aí de enxergar como que eu vou conseguir colocar, né, agrupar essas pessoas. Aí a pergunta: quantas cadeiras poderão ser colocadas em cada mesa para a festa, no caso, ocorrer conforme, no caso, aí foi determinado? Então, eu vou dar até 3 minutinhos para essa atividade, que ela é um pouquinho mais longa. Então, pensa aí, como que você conseguiria fazer essa divisão? 3 minutinhos, bom trabalho, a gente já retorna. Voltamos aí, Jonas, com as respostas de todos os participantes dessa aula, né? E nós temos aí a aluna Clara Lohan, da professora Márcia Regina, que diz que são 12 cadeiras em cada mesa, né? Também os alunos do Arthur Wengril respondeu que são 6 cadeiras. Será que está certo isso aí? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, né? Deixa eu ver aqui quem mais... professora Mariana, dizem que pode ser colocados 1, 2, 3, 4, 6 ou 12. Boa! Colocou aí bastante. E os alunos da Escola Álvaro Fraga Moreira, da PEI de Jaú, responderam aí que são 12 cadeiras. Boa. A gente vai falar dessa dos divisores, né? Que é uma a gente estava comentando, que é o tal do MDC. Eu fiquei pensando agora, Tony, imagina se fosse só um. Tipo, cada pessoa numa mesa sozinha. Já pensou que legal essa festa? Ia ser bacana. Ia ter isolamento social. Ia ter né? isolamento social, né? Cada um numa mesa só. Mas ia ser muita mesa. Então, vamos colocar a resolução aí para vocês. Então, eu tenho que observar, né, os divisores. Então, eu peguei o 24 e vi os divisores. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o 24 aí. E foi fazendo aí, ó, vou colocar todos para vocês observarem, de cada um dos divisores. Então, eu tenho que encontrar o maior divisor comum. Então, eu encontro, como muitos colocaram, né? O 12 seria o maior divisor comum. Mas,
Mas, né, Tony, aí eu teria, né, não só o 12 aí, como vocês estão vendo, eu teria também o 6, o 4, o 3, o 2 e 1. Poderiam ser ideias de como eu divido, mas a ideia, acho que do maior de 12 seria tentar colocar 12 pessoas seria a melhor ideia, né? Que inclusive seguiria os padrões que foram colocados para a festa. Isso mesmo. Então, dividir aí, você aí conseguiria colocar uma mesa, né? Uma família em cada mesa, aí você conseguiria fazer essa divisão. Beleza? Vou pedir para o diretor colocar a avaliação aí na telinha para vocês. Então, na telinha de vocês vai aparecer a avaliação. Avaliem a nossa aula, coloquem lá se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam. Obrigado, Tony. Obrigado. Valeu, Jonas. Obrigado, rapaziada. Valeu, 7º ano. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.